Então, boa noite a todos. Fico muito contente em ver o interesse, né, do número de pessoas neste webinar e principalmente de geólogos, né, esse que por incrível que pareça é a grande maioria aqui, né. Então, primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Klein. Recentemente integrei então na equipe Intelligent Mind Solutions aqui da Datamine Brasil e hoje eu vou ficar responsável por fazer essa breve apresentação de algumas das funcionalidades do Mine Market, né? Essas mais voltadas aos gerenciamentos de pilhas de estoque. Além disso, eu gostaria de comentar que vamos dividir a apresentação em dois módulos. Primeiramente, vou introduzi-los a algumas das funcionalidades do sistema através de slides e, posteriormente, então, passaremos a trabalhar sobre ele. Fora isso, ao final do período, vamos deixar aberto um espaço para quaisquer dúvidas e perguntas que possam surgir ao longo da apresentação. Vou pedir, eu vou pedir que eu vou que eu vou desligar o vídeo, né? Apenas para não termos problemas quanto à conexão, ok? Dando prosseguimento. Como vocês sabem, a Datamine está buscando renovar constantemente seu portfólio, de modo a oferecer um número cada vez maior de funcionalidades a seus clientes. E, recentemente, né, com a aquisição do pacote de soluções IMS, integrou a área de supply chain e passou a suprir toda a cadeia da mineração. E um dos produtos responsáveis por isso é exatamente o Mine Market. Este que seria uma solução que fornece em tempo quase real uma visão completa da cadeia de produção e logística de produtos, atuando no controle de todas as etapas, desde a lavra do minério até a entrega do produto ao cliente. Quanto aos benefícios trazidos por seu uso, podemos indicar a flexibilidade da modelagem do processo, né, sendo facilmente adaptável a quaisquer alteração nos procedimentos executados, o fato também de fornecer um banco de dados centralizado a todas as informações, algo que permite a disponibilidade quase imediata destas a todas as áreas envolvidas, permitindo também um trabalho mais conectado ao conjunto entre as equipes. O Money Market ainda conta com funções de reportabilidade, né, permitindo a geração de relatórios e billboards customizados a seu negócio. E, por fim, um dos pontos de destaque do sistema tem uma integração de informações. Eu comento que ele é muito favorecido em caso de possibilidade de abastecimento de dados de forma automática, né, tendo um processo que tende a ser mais eficiente em relação a algum que ainda necessite da interação com o usuário. Né? Por trás disso, temos o iHub, né, o Integration Hub, que seria um serviço que corre em segundo plano dos produtos IMS, no caso o Mine Market, o Production Accounting, o nosso Lins, o C-Class, que permite conectá-los também entre eles e a sistemas terceiros, né, como quem sabe um outro Lins já implementado pela empresa, um sistema de gerenciamento de frotas ou ainda alternativas de saída de dados como ERP ou Power BI. O Mine Market, então, é dividido em 4 módulos de atuação. Comumente comentamos que os 2 primeiros vêm a complementarem, sendo responsáveis pelo gerenciamento dos processos da cadeia de suprimentos. Fora isso, também temos vendas e marketing, que fornece funcionalidades ao gerenciamento de contratos e faturamentos. E, por fim, o módulo de trading, esse que apresenta funções à área homônima, assim como também para a gestão de riscos associados. Como vocês podem ver, o Mine Market se trata de uma ferramenta bem ampla, então o foco dessa apresentação irá se dar apenas sobre o módulo de produção, abordando um pouco questões como transporte, estocagem e blendagem de minério. O fluxo de lava implementado para essa demonstração foi dividir a mineração em pits e frentes de lava. No entanto, o Mine Market se apresenta flexível às suas necessidades e à complexidade de seu negócio, podendo dividi-lo ainda em bancadas, até blocos, caso seja de interesse. Fora isso, todo o material lavrado ou seria destinado ao estéreo, ou no caso o material de interesse o minério, seria destinado unicamente à pilha de estoque, mas isso não impede que sejam gerados alimentações diretas da planta de beneficiamento, ou quem sabe ainda um encaminhamento a sistemas de despacho para envio ao cliente. Enquanto o restante do fluxo se daria, então, até a planta, seguido do estoque de produto e para um sistema de despacho adequado ao caso.
Mas, como havia mencionado, o foco desta apresentação vai se reter até a blendagem e consequente alimentação da planta de beneficiamento. Por trás da apresentação, nos baseamos em um caso genérico aplicado ao minério de ferro, então tendo como materiais movimentados o ferro low grade, que seria o itabirito, e o ferro high grade, que seria a hematita. Fora isso, para possibilitar demonstrar ainda mais funções do sistema, buscamos dividi-los em dois grupos, tendo o ferro low grade proveniente de origem interna, ou seja, ele sendo efetivamente lavrado nos pits anteriormente mencionados, enquanto o ferro high grade seria proveniente de origem externa, seja de alguma mineradora parceira ou terceira, ou quem sabe ainda de algum pit que venha a não estar atualmente implementado no sistema. O Mine Market também se trata de uma ferramenta robusta para controle de variáveis. Como nosso foco é blendagem e alimentação da planta, vamos reter as 5 variáveis de teores, sendo eles o de ferro, sílica, fósforo, alumínio e manganês, mas isso não impede que sejam configuradas outras variáveis de teores aplicáveis a seu negócio, assim como granulometria, compacidade, umidade ou qualquer outra que venha a ser de interesse ou impactar sobre o processo. Trago esse slide para introduzi-lo algumas das funcionalidades que vamos abordar. Como o primeiro delas temos as surveys. Como vocês sabem, nem tudo aquilo que é planejado que realmente ocorre na realidade. Então essa ferramenta permite atualizar o estado de controle sobre quantidades e qualidades disponíveis em fontes de mineração e pilhas de estoque. Como segundo ponto, temos o que denominamos de transactions, que seriam os registros de movimentação que ocorrem entre dois pontos da cadeia de suprimento. Como curiosidade, ele apresenta suporte aos distintos meios de transporte existentes, como caminhões ou correia transportadora, por exemplo. E por fim, temos a blendagem, essa que visa atender às especificações seja de alimentação ou de produto. Então, o Money Market conta com uma ferramenta que busca o caminho ótimo de blendagem a partir de fontes disponíveis no momento, com dados de qualidade e quantidade predefinidos, além de contar com um algoritmo adaptável a uma série de restrições que o usuário pode impor a ele. E além daquilo já mencionado, gostaria de abordar um pouco da questão de modelagem de pilhas de estoque. O Money Market apresenta suporte aos os métodos mais comuns de disposição de material, no caso o Weighted Average Grade, que considera a média ponderada dos teores pelas massas movimentadas, o Last In First Out LIFO, que considera maiores contribuições das massas mais recentemente adicionadas, e First In First Out, ou FIFO, que tem de ser algo próximo a um processo de silagem, dando preferência aos materiais há mais tempo estocados. Indico que essas definições são imprescindíveis ao algoritmo utilizado pelo sistema, para a definição de quais seriam as massas realmente movimentadas, assim como para a determinação dos teores retomados a cada movimento da stockpile. E por fim, deixo aquele que considero talvez o módulo mais interessante, que seria a modelagem 3D. Tal módulo tem como base uma biblioteca denominada de Chasm, desenvolvido especificamente para esse fim na Universidade de Queensland. Apesar de relativamente mais complexo, ele foi desenvolvido com a ideia de integração com sistemas de Stock Reclaimer, apresentando uma elevada precisão de gerenciamento de estoques, e somente para citar, ele permite o acompanhamento da distribuição das distintos lotes de material depositadas junto a estas pilhas ao longo do tempo, retornando informações a respeito de qualidade, origem e tempo estocado bloco a bloco, por exemplo. Agora partiremos a demonstração. Vou pedir um minutinho apenas para tomar uma água e daí já retorno. Então, como primeiro ponto, trago esse diagrama, que permite uma visão geral do fluxo de processos modelado para este webinar. Ele fornece uma ideia dos pontos de controle implementados, assim como os fluxos estabelecidos entre eles, indicados através das setas. Aqui iniciamos pelas unidades de mineração, sejam interno, no caso pit A e pit B, assim como externo, até passando por processos intermediários de estocagem, planta de concentração, até chegar aos métodos de despacho, aqui unicamente indicado por uma unidade portuária. Indico que os itens aqui demonstrados
podem ser livremente ordenados, né, através de um fácil sistema de drag and drop, né, de forma a facilitar a visualização, né, e compreensão do fluxo, assim como todos os itens aqui apresentados podem ser definidos em outra língua, assim como também da forma que mais facilmente pode ser interpretada pelo seu usuário. Quanto à interface do sistema, ele apresenta abas específicas, né, para cada módulo, agrupando as ferramentas que o seu usuário pode necessitar. E talvez eu penso agora que vocês estejam pensando, e o módulo de produção, ele se encontra implícito no que seria o Solution Explorer, né? Este que conta com as mesmas características ao explorador de arquivos do Windows, permitindo então o gerenciamento de todos os itens envolvidos em suas operações. Aqui listamos todos os pontos de controle, né, definidos, por exemplo, a mineração, divisão em pits, cada um deles com as suas frentes de lavra, assim como os estoques, e também depois passa para a pilha de concentração até o porto, né, e seus estoques. Fora isso, também temos todos os fluxos definidos entre esses pontos, tanto de mineração quanto de processamento, e posso indicar que suas capacidades são ilimitadas, né? Nesse caso, ajustando-se a complexidade do seu negócio e visando, ao final, contarmos com toda a cadeia operacional. Isso se estende também ao que seriam os analitos, né? Ou os produtos trabalhados, e ainda sistemas de despacho, por exemplo, né, aqui nos caminhões definidos. Agora vou abrir uma unidade de mineração e também uma pilha de estoque. Como vocês podem perceber, talvez creio que seja o parâmetro de controle mais importante que temos, o Money Market abre diretamente no resumo do estado atual dessa localidade. Enquanto que para uma lavra é relativamente mais simples, né, tendo apenas movimentação de saída de material, no caso de extração, assim como uma qualidade que seria fixa em torno de levantamentos e análises químicas executadas sobre esse local, uma pilha de estoque merece mais atenção, né? Por estar em constante variação ao longo do tempo, com entradas provenientes de distintas localidades, cada uma impactando de alguma forma sobre os teores médios aqui apresentados. Quanto à qualidade, né, apresentado aqui abaixo, o sistema adota um procedimento downstream, sempre retornando ao usuário o dado de maior confiabilidade disponível no momento para esse local. No caso, considerando aqui as ponderações em relação aos teores provenientes da fonte ou de amostragens realizadas ao longo das execuções das movimentações e, acima de todos esses, recentes análises químicas executadas sobre essa pilha em específico, né? Fora isso, todo o balanço aqui demonstrado pode ser ajustado a um período, né, para análise, como nossa implementação se deu sobre o mês de maio. Vou apenas alterar aqui até o dia 18, ok? É esse que demonstra, então, quais foram o total de entradas definidas do dia 1º ao dia 18 de maio, saídas, assim como ajustes aos levantamentos ou surveys realizados e o balanço final dessa operação. Como vocês podem ver, as entradas e saídas meio que foram balanceadas, né? O que eu posso demonstrar agora para vocês seria também as atividades, né? Caso vocês precisem de mais controle, todo o balanço toda a movimentação pode ser analisada através dessa aba Activity, né, tendo tanto a listagem de todas as saídas e entradas de material executada sobre essa pilha. Eu posso ainda habilitar o Show Analytics, né, este que permite visualizar a tendência de variação dos teores a cada uma das movimentações de material, assim como
quanto a saída, no caso o teor médio apresentado pela massa retomada, né? Ou seja, o Money Market também se demonstra muito versátil para fins de auditabilidade. Neste espaço aqui, ainda contamos com outros dois pontos que merecem destaque. O primeiro deles seria a rastreabilidade, que neste caso aqui com o Show Source, ele indica na forma de um diagrama todo o material a proveniência de todo o material que está contido atualmente na pilha, no caso das 65 mil toneladas atualmente presentes, né, 65.500 toneladas, cerca de 49 mil toneladas veio do ferro low grade e destes quase 30 mil da frente de lavra 2 configurados para o pit B, né? Mesma coisa ocorre com com a proveniência externa, né, com cerca de 16.500 toneladas. No caso, colocamos Show Destinations, ele indica todo o fluxo de processo a qual o material que em algum momento passou através dessa pilha se seguiria, no caso, para a pilha de alimentação da planta, né, cerca de 940 mil toneladas para a pilha de alimentação da planta, e no processo intermediário de beneficiamento acabou gerando então 450 mil toneladas aproximadamente de sinterfeed, 150 toneladas de pellet e 340 acabou virando rejeito. Como segundo ponto, temos os contributors, né? Esses que atuam como uma variável de controle secundária. Né? Aqui configuramos duas para este caso. No caso, o grade, que seria a litologia, com cerca de 75% aproximadamente do estoque atual sendo confeccionado pelo minério low grade, enquanto 25% aproximadamente seria constituído do minério high grade. Para isso também configuramos o que seria o source, este que serve de indicador então da contribuição de cada pit ou fonte externa, no caso, né, do verde aqui, na formação desta pilha. Quanto às variáveis dos contributors, elas podem ser flexíveis àquilo que vocês desejam ponderar, né? Desde algo mais simples, como o grade que foi apresentado, né? No caso a litologia, até algo mais complexo, como quem sabe um controle sobre os distintos regimes tributários envolvidos no processo. Como eu havia mencionado, também configuramos aqui uma pilha 3D apenas para demonstrá-lo. Aqui configuramos para o pátio da ferrovia, né? Mas comumente os nossos clientes o aplicam na estocagem anterior ao beneficiamento, né? Devido à possibilidade de um controle mais preciso sobre seus constituintes. Quando nós abrimos ele no modo, digamos, normal, ele nos retornará a mesma coisa que as demais pilhas, né? Ou seja, o resumo do estado atual da mesma. No entanto, o interessante está sobre as transactions. Deixa apenas eu filtrar também aqui para o início de maio, para não listarmos tantos itens. Colocar até o dia... Opa, perdão. 9 de maio. E também deixa eu apenas alterar aqui a legenda para facilitar a compreensão sobre as movimentações. Como vocês podem ver, aqui ele estabelece então o histórico de todas as atividades, sejam de entrada de material quanto a retomada, que foi executada sobre essa pilha. Fora isso, gostaria de indicar que todas as entradas aqui realizadas foram executadas manualmente, só que o interessante do sistema então seria a integração deste modo com os sistemas de Stock Reclaimer, né, tornando sua definição muito mais simples e precisa. Quando clicamos sobre cada uma dessas movimentações, percebemos aqui toda a evolução geométrica da pilha, desde aqui da construção dela até passar mais à frente por processos de retomada. Né? O algoritmo, além de sua construção, ele também permite a identificação de teores de referências à qualidade. Por exemplo, aqui 64%, nessa coloração azul mais escura, 62,34% de ferro, nessa mais clara, 63%, né? Aqui já houve uma mistura entre os distintos lotes, né? 63,09%,
63,47%, 63,25% do teor de ferro. Ok? Como vocês podem perceber, até agora eu me foquei apenas sobre funcionalidades mais voltadas à avaliação e controle de operação. Então, quero partir agora para algo, digamos, um pouco mais interativo, né? Vou pedir novamente uma licença para tomar uma água, mas já retorno. Então, dando prosseguimento, para tornar um pouco mais interativo, nós criamos um caso de blendagem, né? A ideia principal desse case que criamos foi o consumo desta pilha ou de stockpile aqui de minério de ferro, né, que nós queremos esgotá-la e, consequentemente, fechá-la. Como vocês podem verificar, a interface do sistema traz ao usuário as massas contidas em cada uma das localidades relativas a esse template, assim como os teores médios apresentados a cada uma delas. Aqui abaixo apresentamos as especificações que requeremos ao resultado desta ferramenta. Como havia mencionado anteriormente, ele ainda conta com algumas possibilidades de ponderação, como maior desejo aplicado sobre alguma determinada pilha, né, o que seria o nosso caso aqui sobre a old stockpile do minério de ferro. Segundo, poderíamos ter também o minimum reclaim, que se trata de uma tonelagem mínima estabelecida para a partir do qual valeria a pena deslocar os equipamentos até essas localidades, e também algumas aplicadas às especificações, né? No caso, o peso de ponderação aplicado sobre esse analito. Comento que o sistema sempre buscará entregar o melhor resultado em relação às diversas ponderações que vamos impor a ela. Caso definirmos aqui uma massa de 3.000 toneladas, né, para tentar consumir todas essas 1.000 toneladas de old stockpile, e executamos, verificamos aqui que, pelo resultados de consumo, quase em totalidade, ele acabou sendo consumido, né, a pilha de interesse. No entanto, aqui abaixo temos um alerta, né, esse em coloração amarela. Esses alertas são estabelecidos diretamente através dos limites de variabilidade aceitos indicados junto aqui às especificações, né, fornecendo uma cor amarela para casos de atenção e vermelha quando ultrapassados os limites mínimos e máximos, nesse caso aceitáveis pela planta de beneficiamento. Eu não havia mas retornando aqui ao caso, como nosso problema havia sido o manganês, vamos verificar o que ocorre com o resultado caso consideremos apenas o mesmo. Nesse caso, percebe que não vai ser alguma coisa muito aceitável, visto que agora temos 2 alertas. Então, deixa eu incluir todos novamente. Como segundo ponto, deixa eu aumentar um pouco o peso aplicado ao manganês. Neste caso, vocês teriam uma especificação, né, enquanto aos teores adequada, mas ele foge da ideia principal, né, desta ferramenta, que seria o consumo do ferro da old stockpile. Pode-se ver que cada uma dessas variações de parâmetros vai acabar influenciando em seu resultado, logo torna-se uma ferramenta que ainda necessita da interação, assim como o julgamento do usuário para a escolha daquele mais adequado ao caso. No nosso caso, nós encontramos o melhor resultado utilizando um desejo de 3 sobre a pilha de interesse e 6 aplicados ao manganês. Nesse caso, encontrando um caso que consome as 1.000 toneladas de minério, assim como apresentando com rigor dentro das especificações estabelecidas. Agora, eu preciso indicar que este resultado serve apenas de guia, não sendo registrado no sistema até o momento que as movimentações sejam efetivamente executadas e fornecidas a ele por meio do que seriam as transactions.
Então, deixa eu abrir aqui o template configurado para este webinar. É este que foi estabelecido de acordo com as process flows, né, no caso, que direciona o material do estoque de minério até a planta. Deixa eu trocar a data aqui para dia 1º. Ele não está querendo. Aqui, 1º de junho, certo? Peço perdão. E de forma a citar, o sistema considera por padrão inputs de quantidades máxicas, né? Mas ele também pode ser configurado com a possibilidade de considerar o número de ciclos operacionais que um determinado equipamento executa ao longo de um período, né? Mas adotando aqui a forma padrão, vou me basear naqueles resultados anteriormente encontrados na blendagem, que seria aproximadamente 1.475, 525 toneladas e as 1.000 toneladas de interesse. Fora isso, como estabelecemos um padrão, um template, ele automaticamente já fornece, então, qual seria a fonte do minério, assim como a pilha de destino e o produto movimentado, né? Mas podemos livremente deixar esses campos abertos para seleção apenas no momento de execução. Para fins de controle, a ferramenta também permite indicar quais seriam os equipamentos responsáveis por sua operação. E ao final, aqui, a possibilidade de inclusão de teores provenientes e possíveis amostragens realizadas. Para esse caso, caso deixemos em branco esse espaço aqui, o algoritmo se baseará nas qualidades provenientes das fontes, tendo um resultado que seria similar àquele encontrado na blendagem. Então, para isso não ocorrer, eu definir valores através de uma planilha e vou utilizar então o módulo de área de transferência para fornecer os valores para cada uma desses espaços. Percebe que é bem simples ingressar com esses dados. E outro detalhe que eu gostaria de mencionar é que, para maior acurácia do sistema, seria interessante, digamos, a constante atualização dele a cada movimentação executada, algo que com certeza necessitaria de um grande esforço caso executada manualmente. Então, logo, gostaria de comentar novamente sobre as possibilidades de integração do sistema, na qual as transações poderiam ser fornecidas automaticamente por um sistema de gestão de frotas. Então, após identificados todos esses dados, deixa eu salvar para que o sistema passe a considerá-los como efetivado. Para fins de confirmação, podemos abrir então aquela UT Stockpile, que seria a fonte, percebendo que houve a saída das 1.000 toneladas e fechando um balanço zerado. A partir desse momento, podemos citar aqui uma data de fechamento, a partir do qual o sistema desconsiderará essa localidade de qualquer execução. Mas indo para o que seria o destino, o feed, também verificamos a entrada de 3.000 toneladas de material. E como já havia mencionado, o sistema, quanto à qualidade, ele sempre considerará o dado proveniente de uma análise, naquela amostragem, no caso que eu havia citado anteriormente, como de maior confiabilidade em relação àquele proveniente da fonte, passando a assumir este, o que nesse caso nos veio a retornar um problema. Refletindo sobre o caso, pode-se supor um erro talvez de amostragem ou quem sabe de digitação. Caso formos basear na segunda opção, podemos ir aqui ao módulo de templates, de samples, desculpe, e verificar cada um dos valores estabelecidos para as amostragens. Quanto ao nosso problema, vamos verificá-lo aqui nesta amostra, na qual o fósforo se encontra com teor de 0,6, enquanto na realidade seria 0,06 talvez, ou seja, sendo efetivamente um erro de digitação. Eu comento que eu fiz isso de propósito, de forma a indicar que também se encontram
né, que os alertas também se encontram disponíveis aqui quanto à qualidade dos pontos de controle, assim como tal inconveniente também poderia ser minimizado com a automação do sistema, integração de um sistema Lins, né? Mas vamos desconsiderar essa opção no caso que, e partir para uma segunda alternativa. Essa que seria a possibilidade de realizar uma nova análise, agora relativa ao todo, né, ao produto da operação de blindagem, né, fornecendo seus valores no que seriam as surveys. Né, como curiosidade, eu não havia mencionado, mas eu configurei também aqui um template de, de levantamentos, este que permite a atualização, digamos, simultânea das informações referentes às quantidades e qualidades apresentadas em cada uma desses estoques de minério, né, de forma simultânea em numa mesma janela, né? Ou seja, facilitando o trabalho de quem o executará. Mas retornando ao caso de interesse, vou adicionar uma survey, eu indico que não é necessário incluirmos todos os valores, né, preenchermos todos os valores. Caso deixados em branco, o sistema vai considerar aqueles que atualmente estão disponíveis em seu banco de dados. Enquanto, caso adicionado, ele irá sobrepor o mesmo. No nosso caso, o ponto de interesse seria o fósforo, desculpe, né, no qual vou adicionar um teor de 0,05%. Vamos salvar para o sistema considerá-lo, atualizar o servidor e agora percebemos que não contamos mais com aquele problema, né, e também o status relativo ao fósforo foi atualizado para um surveyed. Fora isso, após realizar todas essas operações, o sistema permite agora ir às funcionalidades tanto de atividades que eu já havia apresentado para a pilha anteriormente, né? Que seriam então tanto as entradas de material, aqui o levantamento estabelecido em verde, quanto também contributors e rastreabilidade do material que formou esse estoque atual, né? Seja proveniente do ferro low grade das frentes de lavra ou de material externo, ou aqui também da old stockpile. Né? Creio que para hoje seriam esses os pontos de interesse para demonstrá-los. Então, eu vou retornar agora para o slide final e abriremos agora espaço para perguntas, ok? Certo, pessoal, como creio que ninguém tenha ficado com dúvidas, né? Também deixo meu e-mail aqui apresentado no slide, né, caso venham surgir dúvidas posteriores. Né? E como eu havia mencionado, ressalto que aquilo apresentado é apenas uma pequena parcela das possibilidades fornecidas pelo Money Market, né? Esta que é uma ferramenta desenvolvida visando reduzir o gasto de tempo desnecessário e também possíveis problemas associados às soluções padrão do mercado, além de fornecer segurança e auditabilidade à sua operação. Então, em nome da Datamine, gostaria de agradecer a participação de todos. Novamente destaco que eu deixo aberto meu e-mail para aqueles com mais dúvidas, né, ou interesse nesta ferramenta, assim como nas demais soluções MS. E, novamente, muito obrigado e boa noite.